Eu irei começar aqui com a apresentação do aluno Gustavo, nono ano B, nono ano E, João Gabriel, nono ano B, Chay, nono ano E. Eu sou o professor Chico e aqui é o professor Adão ao meu lado aqui. Então eu irei começar o debate sobre a conjuntura política atual. Sou o aluno João Gabriel, do nono ano B. Bom, falar da política atual é um tema assim muito, digamos que muito contraído um com o outro, porque ninguém vai ter a mesma ideia do assunto. Por exemplo, o país está numa crise muito forte, isso todo mundo vê. E mesmo que tenha ideias contrárias, vamos saber que há muitos políticos corruptos aí, não citar nomes aqui, mas eu não vou dizer que é todos, mas é muitos políticos corruptos. Casos aí do Petrolão, do Mensalão, que abalou o país, abalou a economia, abalou o comércio. O país tem dívidas, muitas, além das normais do país que dá para cobrir, tem dívidas altamente com bancos de fora, casos de dinheiro sendo desviado, que isso acaba com a economia do país, quebra o país, com os preços de tudo ficam lá em cima. Isso gera um problema sociopolítico grande, engloba toda a população do país. O país cada vez mais afundando na pobreza. E isso é muito sério, porque, para mim, tem que ter uma mudança geral nesse quadro que faça o país se elevar de novo aos níveis aceitáveis. Beleza, aqui foi as palavras do João Gabriel. Vamos passar a discussão para a aluna Chay, nono ano E. Bom, em questão à crise, em minha opinião, essa crise deve-se à falta de planejamento, tanto da Câmara quanto da Presidente, e em questão dos corruptos também, a corrupção está grave no nosso país, e a falta de planejamento é uma das principais causas da crise. A crise esse ano só tende a aumentar cada vez mais, porque em vez deles pegarem e planejarem o que eles vão fazer em questão ao futuro do nosso país, não, eles querem só planejar o agora e as consequências só vão acumulando e vai levar o nosso país a uma certa hora a quebrar totalmente. Pronto. Adão, pode ir. Bom, toda crise ela tende a ter uma oportunidade. O que eu vejo na situação brasileira, em relação ao que o aluno falou, é que nós temos que ter em mente que não há uma ruptura sem que haja uma crise. Não se organiza nada se não tiver bagunça. E eu vejo muito essa situação nossa como uma crise que vai muito além da política. Eu acho que nós estamos diante de um modelo social político que não deu certo. Nós, infelizmente, somos o país onde nós temos manifestações contra a corrupção, onde nós flagramos pessoas nas suas panelas, criticando de forma correta a presidente até então no poder, mas essa mesma pessoa é que deixa o carro em cima da faixa do pedestre. Os brasileiros eles têm um péssimo hábito, nós brasileiros temos uma distância do que nós falamos, do que nós fazemos. E aí vem a grande questão, até onde essa crise política vai verdadeiramente nos levar a um outro nível. Porque o que está em jogo aqui é muito mais do que esquerda ou direita, PT ou PSDB, Temer ou Dilma. O que está aqui é um modelo da própria forma do brasileiro ver a sua cidadania, ver a forma com que se põe, porque todos os políticos que lá estão, como foi dito aqui, todos, em grande maioria, aliás, questão de corrupção, foram eleitos diretamente, ou seja, legalmente eles não estão lá à toa, eles foram votados, eles foram ortogados pelo poder do povo. E aí vem aquela questão, até onde nós, enquanto cidadãos, nós temos essa responsabilidade. Então, antes de analisar essa crise do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, eu vejo essa crise do ponto de vista social. O que eu quero como povo, o que eu quero como país, se esse assistencialismo que ficou no nosso país tão forte, é isso que eu quero, é ideal nós termos um país tão dependente de leis próprias, já que já tem uma lei maior,
Será que nós somos um país que para tudo e para qualquer coisa existe, tem que ter uma lei para que seja feito? Então é isso que está em jogo nessa crise e que eu vejo como sinal de esperança para o futuro. Tem que mudar muita coisa, tudo piora muito antes de começar a melhorar. Beleza. Então também a crise também está ligada à questão, como já foi a questão sociológica que o pessoal não falou, é a questão da mentalidade, né, da sociedade. Né? Quando os meninos falam em corrupção, se não for pegar o contexto histórico do Brasil, vem colônia, vem império, vem república velha, depois é a atual agora, eu vejo assim que a corrupção no Brasil, que está entrelaçada com a crise, ela começa desde a escola. Quando o aluno teve um aluno chega atrasado 2 vezes, 3 vezes, quer ter seu direito, né? O aluno chega atrasado quando ele entrega uma atividade, ele traz a sua atividade na sala de aula. O aluno, quando ele pega uma atividade que é do outro para o professor vistar. Ou seja, então essa questão da corrupção não é cultura, porque o que é ruim, cultura é o que é bom, não é que é ruim. Eu acho que é uma questão da mentalidade dos brasileiros, porque o brasileiro, tudo que ele faz, ele quer levar vontade. Né? É no futebol, é no jogo, quer botar a bola fogo, não cumpre muitas vezes, não respeita, né? Na verdade. Não é nem cumprir a lei, respeitar o outro colega, o outro parceiro. Então esse processo de corrupção começa da base e termina até lá no Congresso Nacional. Lá só é a maior repercussão que ele causa, essa corrupção ao longo do tempo vai se construindo. Né? Eu peguei alguns dados aqui, é técnico, mas é interessante histórico. Observei aqui, ó, anos 70, 5 casos de corrupção nos anos 70. Era o que? Ditadura, né? Militar. Aí tem muita coisa abafada que a gente não sabe, né? Mas aqui foi colocado, os anos 80, 6 casos de corrupção. Ano 90 já era processo democrático no Brasil, né? O governo Collor, depois do Itamar Franco, 21 escândalos de corrupção. Né? De 2000, a atual conjuntura política agora, 39 escândalos de corrupção. Aí cada um são os casos. Então você vê que isso é muito forte, essa corrupção. E esse dinheiro, muitas vezes, que é desviado, né, lá pelos nossos representantes, o qual nós colocamos lá no poder, né, a sociedade colocou, faz também essa falta no bolso hoje na escola, no vestibular, na melhor estrutura da sala de aula, dos hospitais, também outros setores, moradia, né, que tem muita gente sem moradia, ou seja, a expansão disso aí, o reflexo disso aí é muito pesado isso aí, né, porque os caras hoje lá não desviam a mil não, milhões, bilhões, né, hoje é bilhões que é desviado. Então, uma coisa interessante que eu acho isso aqui, porque eu vejo a sociedade não está politizada, mas eu vejo a sociedade está mais atenta às coisas. Por quê? Devido à tecnologia. Né? Hoje você entra no Facebook, entra no WhatsApp, outros meios sociais, então o quê? Está mais participativo, né? Mais atento a essas coisas. O que nós vimos esse dia para trás foram várias manifestações, né? Que era tanto do lado os simpatizantes do PT, outros simpatizantes do PSDB, né? E mais que eu ainda vi que é muito pouco, porque nós somos um país de mais aproximadamente 200 milhões de habitantes. E se somar, juntando o PT com o PSDB, quem é contra a favor da presidenta, foi 10 milhões de habitantes. Né? Mas a maioria também está acompanhando nas redes sociais. Né? E isso é bom, a crítica é muito boa. Né? Eu entendo que, de um modo geral, a crítica ela foi para tentar melhorar a situação. Né? Eu vejo que pena que algumas pessoas que ainda que estão no poder tentam se beneficiar a si próprio ao interesse de um grupo. Né? Que eu vejo a conjuntura política hoje no momento é isso. Mas aí também tem uma parte que disse que eu acho interessante e acho importante ser colocado, que é essa questão das redes sociais e da forma. Porque assim, a crítica, que isso me preocupa. Porque infelizmente o que está acontecendo? O nível do debate crítico é muito baixo, porque, veja só, se você critica o governo, Dilma, as pessoas te associam diretamente ao PSDB. Eu já passei muito, em minhas aulas, quando eu estou mostrando lá, e o que o AS vai fazer? Como se você tiver, é um maniqueísmo, né? Nós vivemos um mundo muito maniqueísta, bem ou mal, preto ou branco. Então sempre me dizem, e tu tá de qual lado? Eu sempre deixo bem claro.
Estou do lado que tente mudar alguma coisa, mas então o discurso é muito pequeno. Você ouve assim, os argumentos são, para não dizer, engraçados. Já ouvi de gente bem assim, mas na época do Fernando Henrique o roubo era maior, ou seja, a disputa de quem roubou mais, quem roubou menos. E aí o que me deixa mais assustado é isso. Se você vê pelos próprios representantes o argumento deles para explicar a crise. Então, por exemplo, a pedalada fiscal, que nada mais é do que um adiamento da dívida pública, ou seja, o governo pegou dinheiro dos bancos, Banco Brasil, BNDES, atrasou o repasse, inflacionou o mercado e financiou sua campanha. Ganhou a eleição. E aí quando vem a presidente e diz que é golpe, que não há crime, é como se estivesse amenizando aquela situação. E outra coisa, a falta de autocrítica. Em nenhum momento esse governo se autoanalisou. Você não vê. Eu sempre falo. Você não vê ninguém do PT chegar e dizer, não, nós erramos. A verdade é que nós erramos, e nós temos que pagar o preço. Não. Se a imprensa mostra, a imprensa é golpista. Se a imprensa defende, ela é legal. Se o juiz dá uma decisão judicial a favor deles, o juiz é de boa. Se não, ele é juiz, como fizeram com o Sérgio Moro. O cara sozinho repatriou quase 1 bilhão. E ainda assim, há petistas que dizem que o problema do Brasil é o Sérgio Moro. Volta a dizer de nós brasileiros desse nosso péssimo hábito de colocar a culpa no outro. A gente coloca a culpa no outro, né? O Chico falou de aula, falou da questão do aluno que chega atrasado, é verdade. Mas eu também falo dos professores que não gostam da profissão, chegam dentro da sala de aula com raiva do mundo. Tem muitos, né? E aí um aluno faz um gesto totalmente normal e o professor vai lá e prefere colocar a culpa no aluno, dizer que o aluno é impossível de se dar aula, do que tentar mudar a sua forma de avaliar, de aplicar. Então, ou seja, nós somos o país da frasinha bonita, né? Deus está no controle. Eu fico imaginando que controle da televisão, de que DVD, porque como assim, independente da fé que a pessoa tem ou não, quem está no controle da sua vida é você. Mas as pessoas gostam de colocar a coisa lá para o outro, né? Eu não passei no vestibular, não dei sorte. Passei no vestibular, foi sorte. Não, tu não passou porque tu não estudou de forma adequada. Então, isso reflete nas ações políticas, por exemplo. E as tecnologias devem ser bem essa questão de Face, WhatsApp são ferramentas importantes, são ferramentas úteis. Eu sempre digo, o problema não é a ferramenta, quem usa, é como um faco. Você pode usar para cortar um alimento ou para tirar uma vida. O WhatsApp ele pode ser usado para transmitir informação ou pode ser usado para transmitir besteira. E o que eu vejo muito, e aí eu falo diretamente aos meninos que estão aqui, aos jovens, né? Nós já estamos sempre a fase jovem, né? Já não pode mais usar. Estou mais experiente. O termo jovem, mas eu costumo dizer que só tem uma forma de viver, de ficar jovem por muito tempo, é morrendo jovem. Então eu não quero essa dádiva. Mas os jovens, eles têm que entender isso. Que essas redes sociais, elas são boas, mas que há um mundo real. E nem tudo que sai dessa virtualidade é uma coisa boa. Eu não vejo muita utilidade alguém postando uma foto de uma carne, assando uma carne sábado e com hashtag estou no churrasco. Hashtag estou indo no posto abastecer. Então nós somos um mundo de banalidades, nós temos que trilhar outro caminho. Eu vejo que o uso das redes sociais é muito limitado, né? Sim. Se preocupa com eu, né? E puxando já o contexto já da questão de classe social. Então as classes sociais, ou categorias sociais, tem história que usa classes, categorias, né, camadas sociais, né, são as divisões, que essa divisão vai partir dentro do seu capital, né, que você ganha, que você representa. Essas redes sociais, ela traz essa questão de limitação do conhecimento. Muitas vezes eu sempre questiono com o meu aluno o seguinte: reclamar é uma coisa, né? O cara confunde a crítica, ela é construtiva. Para mim, toda crítica é construtiva, né? Porque a crítica traz uma reflexão sobre aquilo ali, refletir. E o reclamar não, o cara muitas vezes diz, eu quero isso aqui, reclamei, pronto, acabou. E vai resolver o quê? Então a crítica muitas vezes tem que discutir, levar a coisa mais a fundo, porque nós, o brasileiro, o nosso governante, eu como professor, vocês como aluno, nós aqui, nós temos que aceitar as críticas e refletir, né, sobre isso aí. E eu vejo que o governo que ainda está no poder, né, que não foi escolhido 100% no meu grupo, eu vejo assim, tinha uma oposição fortíssima, né, pelo Senado Nacional, e
e eles também faltou uma certa diplomacia, né, entre os grupos, né, para todo mundo se voltar a resolver a situação do Brasil, né, resolver a situação, a crise econômica, que é o que mais afeta, porque só vai resolver a crise econômica muitas vezes a partir do momento que resolver a crise política, né. Me parece até que agora, nesse governo que entrou agora está em exercício, né, ele deu uma minimizada essa semana, por exemplo, né, mas bora ver o que dá para frente, a gente não pode prever o futuro. Professor, concluindo aqui sobre a crise econômica, como o professor Adão tinha falado, as pedaladas fiscais que geraram o aumento da inflação também é um dos pontos que eu gostaria de citar, que foi o que fez a nossa economia aumentar. Esse governo que estava anteriormente aumentava muito os preços, colocava muito imposto e o dinheiro que poderia estar sendo usado na saúde e na educação está se deixando passar e o Brasil está com uma saúde, uma educação precária e sem infraestrutura. Por quê? Porque então, simplesmente a corrupção no Brasil é muito grande, eles pegam muito dinheiro que podia estar sendo utilizado para outra coisa. Certo, Gustavo. Só daí puxando um gancho aqui. Não, os meninos falaram para participar aí. Bom, mas o que ele falou é muito importante, que das pedaladas fiscais. Que uma coisa que a presidente negou até a última hora foi que essa pedalada fiscal não é crime. Isso Isso é verdade. não é crime. Ela negou até o último minuto. Continua negando. Aí ela vai continuar negando até a hora que, se ela for ou não sair do carro, que ninguém sabe o dia de amanhã, ela vai negar que aquilo não foi crime que ela fez. Gente, falta ética. Falta ética para a pessoa assumir os seus próprios erros, como o professor Adão falou. Falta ética. Falta a pessoa ser verdadeira. A pessoa saber assumir os seus atos. Pode ser crime, mas pelo menos assuma. Isso é uma vergonha até para ela mesma. Porque no fundo ela sabe que aquilo ali é errado. Ela fez, agora ela assuma que ia ser pelo menos um pouco, amenizar um pouco a situação. Aquilo ia deixar de virar uma bola de neve. Se ela, pelo menos, não, eu fiz as pedaladas fiscais, mas assumo que fiz. Se fosse, por exemplo, assim, até pelo benefício do país. Se fosse uma causa justa. Agora, como o meu colega falou, o dinheiro deixando ser passado assim. As pedaladas fiscais pegaram o dinheiro de todos os bancos do país inteiro. E cadê os recursos para investir em educação, segurança, a vida a questão social inteira, sendo pobre, sendo rico, porque rico nem passa necessidade. Os preços no mercado estão altíssimos, a inflação está lá em cima, o país quebra inteiro. E aonde vai parar, né? Verdade. Mas isso aí que tu está dizendo é aquilo que eu acho interessante, porque eu bato na mesma tecla. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre essa crise, eu digo que a crise política e econômica é apenas a ponta do iceberg, que a crise é uma crise estrutural, social, filosófica, porque é isso que tu está dizendo. Essa dificuldade de nós brasileiros, admitirmos as nossas falhas e não aceitarmos críticas. Eu quero que, se o Chico me permite, discordar do conceito que ele diz da crítica, da questão da crítica, eu acredito que não existe crítica construtiva. Eu acho que toda crítica é destrutiva, mas essa destruição não quer dizer algo que seja totalmente negativo. Não se constrói algo novo sob alicerces velhos. Às vezes você tem que limpar. Nietzsche, grande filósofo alemão, dizia que até as serpentes trocam de pele. Então, assim, a gente não está enxergar o novo, a gente tem que esquecer o velho. Então, a crítica ela é doída mesmo. Por quê? Porque ela te arrasta com a realidade. Você está ali. Eu sempre gosto de colocar dois grandes artistas sociais, o filósofo e o poeta. O poeta, ele é importante porque ele vem de sonhos. Se você pegar um poeta realista, você vai ter graça na poesia dele. É uma receita feita. Shakespeare, os grandes artistas, os grandes poetas, Mário Quintana, esses caras, porque o que é a poesia? É o sonhar, é você ir além da realidade. E a filosofia não, eu digo que o poeta te faz sonhar e o filósofo te acorda. Que é a crítica. Então a crítica ela tem que ser algo realmente destrutivo, tem que chegar, olha, está errado. Só que dizer que alguém está errado, e principalmente você dizer a você mesmo que você
está errado, é complicado, porque mexe com ECA. E o brasileiro, é como eu disse, é o cara que joga, que suja a rua e reclama que o prefeito não faz a limpeza das ruas. É, como tu disse mesmo, é aquele que quando o guarda te multa, ele vai dar, não tem como dar aliviado, não. É aquele sinalzinho que a corrupção está lá na ponta, não existe. O universo não foi feito do macro para o micro. Ele foi feito do micro para o macro. Então isso aí tem que ser muito, tem que ser analisado, eu insisto. A postura da Dilma, a postura de nós brasileiros, que ela vai sair do governo, ela vai dizer que não fez nada. Você tem um grande líder político por trás, um grande líder, a grande liderança política talvez desde de Juscelino Kubitschek, não comparando os dois, eu digo do ponto de vista do poder de influência que é o Lula. Olha só a diferença. Vou dar um exemplo bem básico da falta de autocrítica. O Lula, qual foi a primeira atitude do Lula diante da iminente saída da Dilma? Eles deixam eles virem. Ou seja, ele colocou eles, no caso os outros, ele criou uma divisão. Diferente de um líder. O líder não é, o líder tem que agregar. Olha o que Mandela fez. Mandela assumiu o poder, foi eleito. O que ele fez? Ele poderia excluir a classe branca da África do Sul, que por tantos anos criou o apartheid. Não, ele agregou. O outro faz questão de dividir, coloca eles contra nós. Então cria um revanchismo. Rivalidade, né? Exatamente. Ao invés de chegar e falar, não, nós erramos. Vamos tentar consertar como você colocou. Mas você não vê isso. Vê o quê? Um acirramento da mentira. E nós percebemos também que isso aí está das duas partes. Sim, sim. Tá, quem assumiu o poder hoje também está. Sim, sim. Né? A gente tem problema ou ser oposição até não sei que momento as consequências. Então, eu vejo que a baixaria está muito pesada, o nível de reflexão, a preocupação, você viu lá no dia da votação, no dia 17 de abril, né? A aceitação do impeachment passar para o Senado. Você viu onde que os senadores, a população naquele momento se espantou muitas vezes, o cara não assistia a TV Senado, a TV Câmara, né? Aí, naquele momento teve um dia que teve o ao vivo nas redes sociais da televisão aberta, e quando eu cheguei na escola, um tanto de aluno fazendo espantado com o nível da discussão da baixaria, porque o cara muitas vezes se mostrou naquele momento que não estava preocupado com a sociedade em geral, com o Brasil em geral, estava preocupado com o filho dele, com o neto dele, com o avô dele, né? Ali você mostra ali dentro o jogo de interesse dos partidos políticos, né? E outra coisa que eu entendo que influenciou muito essa crise é a questão desses eventos esportivos no Brasil, né? Que eu sou um fã de esporte, né? Sou fanático do esporte, mas a Copa do Mundo e essas Olimpíadas que vai ser realizadas esse ano ainda são elementos, ocorreu muitos faturamentos. Agora a Polícia Federal está começando a descobrir a questão do Engenhão, do Mané Garrincha, do Maracanã, me parece até a Itaquera do Corinthians está envolvido com questão né? Manaus, questão do envolvimento de corrupção, de faturamentos nessas obras desses estádios, né? Então isso foi um dos elementos que contribuiu bastante para a crise política, a crise econômica do Brasil, né? Aqui outro tópico nosso tema aqui para nós discutir aqui, quem quiser falar um pouco da classe social atual, né? Que essa classe social teve uma certa, de 2000 para cá, ela teve uma certa mudança, né? As categorias. Eu vou comentar só aqui sobre algumas questões aqui, ó. Alguns destaques colocam, de acordo com o IBGE, está assim: da classe A à classe B, ou a classe E, da A à classe E, né? De primeira a gente via só a classe alta, média e baixa, né? Agora já tem essa divisão de classe. Então aqui, ó, a classe A, que é a elite, né? Acima de 15 salários mínimos, né? Ou seja, é só o senador, o deputado, o magistrado, né? O grande executivo que tem essa renda mensal. A classe B, ele está de 5 a 15 salários mínimos, a classe B. A classe C, ela está de 3 a 5 salários mínimos. A D é de 1 a 3 salários mínimos. E tem a E, que é a maioria do brasileiro, né? Isso aqui você percebe nas pesquisas diariamente na televisão, na questão social, que ainda, jogando assim por baixo, sim, 60% do brasileiro, ele convive em torno de 1 salário mínimo a 2 salários mínimos, né? Ou seja, a minoria que tem esses altos salários, né?
Então hoje eu vi de manhã no Bom Dia Brasil, os caras discutindo a reforma da Previdência, e o cara vai se aposentar a partir de 65 anos. Poxa, aí mas nunca procuraram o senador, porque o senador, o vereador aqui na Araguaína, se aposenta com 2, 3 mandatos. Já está aposentado, né? E o trabalhador que o Gari, a SG, a merendeira, o professor e os trabalhadores vai trabalhar 35 anos, ou seja, vai se aposentar a partir dos 65 anos, né? Que estava um projeto lá para voltar, que era a partir do momento que ingressava no mercado de trabalho agora. Agora esses 3 dias fizeram uma análise já que não dá. Que se fizer isso aí vai quebrar o Brasil futuramente. Não tem como pagar. Então vai nivelar a partir de 65 anos para frente, a tendência. Ou mais, né, de 60 a 70 anos para você aposentar. Isso tanto para homem quanto para mulher. Né? Já está em discussão aí. Tá? Quem quiser comentar aí sobre o assunto. Uma coisa que tem que deixar claro aqui no salário mínimo é, bom, não vou falar em outras palavras assim, engraçado uma coisa que acontece. Toda vez que o salário mínimo aumenta, todas as coisas, em geral, aumentam junto. Para deixar assim, lógico, o salário mínimo dá um aumento para ajudar na população. Para que um aumento no salário se as coisas também vão aumentar? O preço da gasolina está quase R$5 no litro. A pessoa hoje que tem um meio de transporte próprio, quase não, como disse, não tira da garagem. Por quê? Porque a inflação está muito alta. Daqui a pouco não chegaria daqui uns dias, quem sabe, chegar a R$5 no litro de gasolina. Aí, o salário aumentou 700, chega a 800 aí na hora que chega a ter um aumento, todas as coisas em volta aumentam também. E quer dizer, fica no mesmo nível. Aquele mesmo nível que estava aqui, aumentou, aumenta também. Sempre vai ficar nisso, não vai ter aquele certo apelo à população, que é o principal afetado nessa crise econômica, política atual. Né? Falando assim de salário, eu pesquisei ultimamente e no site que eu vi, o brasileiro ele precisa de no mínimo R$2.000 para ele poder sobreviver hoje no Brasil. Esses países de primeiro mundo, o salário mínimo é mais do que suficiente, como Estados Unidos, Canadá. Lá eles ganham $2.000, $3.000, precisam de quê? 1.500 para sobreviver. O brasileiro precisa de R$2.000, ganha apenas 810. O cara, para poder sobreviver hoje, tem que se matar de trabalhar. Essa questão econômica é meio complexa, porque inclusive eu sugiro o professor fazer um tema mais aprofundado, porque a questão da previdência é algo que ainda tem que ser pensado, ainda está em legislação, está no Senado. Mas assim, essa questão do salário, todo mundo a gente aprende desde pequeno que não é o que você ganha, o que você gasta que define sua renda. Eu te garanto, se chegasse a R$2.000 o salário brasileiro hoje, com a estrutura de impostos que nós temos, também não seria suficiente. Porque a carga tributária nas empresas é muito grande, aí o empresário repassa essa carga de imposto ao produto final. Mas assim, interessante ver, para encerrar aqui a minha participação, é que essa questão das classes sociais, como foi dito aqui pelos meninos, interessante é isso. O Brasil, nos últimos anos, da abertura política, principalmente com o governo Collor, houve uma abertura política, começou a modernização da nossa indústria, o governo Itamar, Fernando Henrique, estabilizou a nossa economia, o governo Lula, sobretudo no primeiro mandato, deu um olhar social. A questão é que nós não seguimos, não foi suficiente. Vivemos do assistencialismo, o Brasil é um país extremamente assistencialista, onde você tem que criar uma cota para negros, ao invés de melhorar a educação básica para todos. Você tem que ter, você cria um Bolsa Família, que para mim cumpriu o seu papel. Deveria, se nós tivéssemos uma educação de qualidade, nós teríamos pessoas com educação de qualidade pública no mercado e você não precisaria do Bolsa Família. Bolsa Família virou um comércio. Há pessoas que vivem exclusivamente do Bolsa Família e não fazem questão de sair daquele nível. No Nordeste, principalmente no interior do Nordeste, há comércio da Bolsa Família. Uma mulher com 5 filhos, não. 5 Bolsa Família acabou. Para que ela vai trabalhar? Infelizmente, esse é o pensamento.
diferente. Cultural também, nosso assistencialismo cultural. Isso tem que ser quebrado. Eu acho muito importante isso. Tá? Muito importante. Porque na verdade, eu vejo assim, que a ideia do. Pausa, pausa, rapidão.